Provérbios capítulo 21, versículo 8. Tortuoso é o caminho do homem carregado na culpa, mas reto o proceder do honesto. Na versão revista atualizada diz assim: o culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. Na versão contemporânea diz assim: motivos confusos transformam a vida num emaranhado. Os motivos puros levam você pelo caminho direito. Então vejam só. Aqui a gente está abordando a ideia de que a conduta, a respeito da conduta do culpado e do inocente, ou do justo, né, e do que é culpado, né, e do que não é justo. Né, e as consequências são bem distintas. Diz assim: o caminho da culpa é tortuoso. O caminho da culpa é tortuoso, ou tortuoso é o caminho do homem que carrega a culpa. Ou seja, aquelas pessoas que os dias vão passando, os anos vão passando e ela vai envelhecendo, carregando culpas, enfrentando dificuldades, esses desafios que a vida vai mostrando. E se ela também escolhe tentar resolver o problema, não da maneira correta, mas da maneira incorreta, né? Essas ações são tortuosas, e aí a ideia de tortuoso é esse caminho, né? Porque quem é carregado de culpa, ele comete um ato, por exemplo, alguém comete um crime, ele tem que passar a vida toda se escondendo, mentindo, arrumando um documento falso, mudando de lugar. Se constituir uma família é um problema, porque ele pode não ter condições de manter a família, porque ele vai ter que fugir em algum momento. Vive essa luta. Né? Então, a vida desse indivíduo é cheia de engano, né? E é tortuosa nesse sentido, porque ela não tem um caminho a trilhar. Ele não pode fazer um plano. Eu vou planejar para daqui a 1 ano, a 2, a 3, a 5, a 10 anos. Porque ele não viveu a vida e nem vive a vida de forma íntegra e honesta. Não vive a vida de forma íntegra e honesta. Né? Porque vejam só, essa vida tortuosa não é a vida que é abençoada, vamos dizer assim. Não é uma vida abençoada por Deus. Alguém que vive a vida enganando os outros, e a gente leva só no engano, né? Mas pode ser até coisa pior. Né? Pode chegar até a morte mesmo de alguém. A gente vê que Deus está favorecendo quem age de forma correta, de forma íntegra. Porque diz aqui, o proceder do honesto é viver uma vida reta. Quem vive de uma maneira desonesta segue caminho tortuoso. Então, está envolvendo as questões de, por exemplo, que princípios éticos você carrega com você. E esses princípios éticos vão levar a que resultados na sua vida? Você pode obter sucesso na vida ou não. Se os princípios que eu levo não são princípios bons e éticos, eu vivo enganando as pessoas. Vivo de mentira. Tudo que eu faço é querer vantagem enganando as pessoas. Né? Prometo e não cumpro. Tomo emprestado e não pago. Compro e não pago. Viver devendo em todo canto. Como eu lembro um fato de um rapaz aqui,
que, eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de receber cartinhas com cartões de crédito em casa, né? Aí manda um cartão de crédito, olha, você tem um crédito pré-aprovado. Esse indivíduo pegou, recebeu, parece que uns 3 cartões de crédito. E desbloqueou os cartões. Mas ele não tinha dinheiro para pagar as compras. Ele vivia estava desempregado, ou vivia de fazer bico. Ele resolveu mobiliar a casa dele. Com cartão de crédito, só comprando tudo que ele pôde comprar. Na época, pelo que me falaram, parece que foi 5 mil reais. Aí ele comprou cozinha, comprou uma televisão, comprou quarto, mobiliou a casa todinha. E daqui a pouco começou a chegar as cobranças. Aí ele disse que, essa pessoa me contou, disse que ele dizia assim, olha, eu não pedi o cartão. Me ofereceram, eu fui e comprei. Eles agora que se viram, né, para tentar receber esse dinheiro. Não vou receber nunca, né, irmão? Não vou receber nunca. Não corre esse risco? Corre esse risco de alguém chegar. Vive de forma desonesta. Porque se você serve um cartão, você não vai usar, é melhor você cortar ele, descartar ele. É bom cortar, né? Não jogue ele no lixo inteiro, porque alguém pode pegar aquele cartão com o seu nome e desbloquear e comprar no seu nome. Então você vai e corta com a tesoura o cartão no meio. Para mim chega direto cartão de crédito. Não, cara, não. Quem vive de forma desonesta como esse rapaz, se brincar, devem ter mandado para ele cartão de novo, ele fez a mesma coisa de novo. E vai levando a vida desse jeito. Então não há uma forma correta de proceder. Então, que padrão moral eu vou escolher para mim? Que padrão moral a gente tem que escolher? E muitas vezes eu sempre falo, olha, o padrão moral que os cristãos escolhem, ele escolhe porque Jesus diz assim, olha, você tem que viver dessa forma. Mas vamos tirar Jesus da história. As pessoas, independente do ato da religião, elas têm que buscar ter padrões morais elevados. Porque se fosse assim, só teríamos gente honesta porque é crente, por exemplo. Não, tem muito ateu honesto. Porque ele escolheu viver um padrão de vida elevado. A diferença de um e outro é que, no caso do cristão, ele tem Deus no coração e ele entende que ele tem que fazer isso para glorificar a Deus também. E ele propaga isso para as outras pessoas, ele vai falar isso para as outras pessoas, fazerem assim. E outro caso é que muitas vezes as pessoas não conseguem ter essa prática se não estiverem abrigados, né, debaixo de alguma confissão religiosa, acompanhando os textos bíblicos, seguindo os ensinamentos bíblicos. Tudo isso é feito e é promovido para que a pessoa busque manter um padrão elevado. Porque pense nas consequências. Independentemente de você ser cristão ou não, você tem que ser honesto. Independente de você ser cristão ou não, você tem que viver uma vida justa, uma vida correta. Você tem que promover a paz onde você mora, para evitar conflitos. Porque naturalmente a vida já tem conflito, você ainda promove. Né? Porque tem gente, irmão Joanal, que ele acha pouco os conflitos que já tem, e ele inventa mais, cria mais, e ele aumenta os problemas. Quantas vezes, né, irmã, a gente confia em pessoas que muitas vezes vão trazer problema para a gente. Você confidencia algo e esse indivíduo depois conta essa confissão, né, esse segredo para outro. Quantas pessoas já não se prejudicaram por conta disso? Por isso que tem que ter muito cuidado com quem você conversa. Tem que ter muito cuidado. Ponderar bem o que você vai dizer, pensar bem.
que você não incorra em problemas. Porque algumas pessoas agem, podem errar, porque a gente tem a natureza, a tendência para errar, né? Mas a gente é advertido a ter cuidado. Esse provérbio está advertindo a gente a ter cuidado com a não agir de forma tortuosa. Porque a gente vai ter complicações na vida e vai ter muitas dificuldades, muitas vezes sair de problemas. A gente, às vezes, pode levar muito tempo para sair de um problema. E às vezes vai ter problema que não vai fazer mais a gente sair. A gente vai permanecer carregando aquela culpa daquilo que a gente causou. Né? Então, o provérbio está destacando para a gente que o caminho trilhado com o pecado, ele é tortuoso, ele traz problemas, ele traz complicações, ele traz resultado negativo. Enquanto que a gente, eu digo nós, né, pensamos assim, não, eu tenho que viver uma vida correta, uma vida justa. Buscar ter uma vida purificada. A vida purificada não é que você vai se tornar um santo que não faz nada errado, não é isso. É que você busca fazer o que é correto. Ter uma vida purificada é isso, é buscar fazer o que é correto. Buscar promover a justiça, cuidar daqueles mais necessitados, evitar o conflito, se aparecer o conflito, tentar resolver de forma pacífica, e assim seguir a vida. Então, essa conduta de buscar viver puro e reto vai lhe evitar muitos problemas, muitos desgastes. E aí você vai ver a justiça de Deus se manifestando. Muita gente às vezes não compreende, mas a justiça de Deus, como é que a gente pode ver? A gente pode ver a justiça de Deus nos atos de honestidade. Aconteceu uma vez uma situação interessante, irmão. Eu fui comprar, fui fazer uma compra e eu comprei duas mesas e cadeira, né? Aí quando eu cheguei em casa, eu fui conferir a nota. A caixa só tinha passado uma cadeira, ou uma mesa com as cadeiras. Uma mesinha de madeira, as cadeiras, só tinha passado uma. Eu disse a minha mulher, eu disse, rapaz, ela só passou uma. Isso vai dar problema para ela. Porque não só ela, como quem, né, coloca lá no estoque e depois roubaram. E aí, vão ver nas câmeras, por exemplo, passar a mesa, duas mesas ela não passou, e ela não viu. Eu botei as duas mesas juntas, mas ela só passou uma. Eu peguei, botei a mesa no meu carro, a cadeira e levei de volta. Cheguei lá, foi engraçado, que deu um trabalho para devolver essas mesas. Foi interessante. Eu cheguei e eu tive que explicar para 3 pessoas a mesma coisa. Eles não estavam acreditando. Eu disse, moço, olha, eu comprei a mesa ontem aqui, eu comprei 2 mesas. Mas na hora de passar no caixa, a moça só passou uma. Eu vim devolver a outra. E quando eu cheguei em casa, que eu montei uma mesa, eu vi que eu não preciso de 2 também. Então eu quero devolver. E não está na nota. Aí ele olhou para mim com uma história, eu não estou entendendo. Aí eu contei, aí chamou outra pessoa, eu fui contando outra pessoa. O terceiro foi quem entendeu a história. Eu disse, moço, muito obrigado, viu? Tá certo. Eu nunca vi ninguém fazer isso, não. Aí eu disse, não, mas isso é o certo. Eu não estou achando que eu fiz nada demais não, moço, também não. Eu estou fazendo certo. Eu estou achando que não estou fazendo nada demais não, também não, viu? Estou fazendo certo. Isso aqui não é motivo de elogio. Isso aqui não é motivo para elogio, nem de nada não. É questão que o certo é certo. Aí eu fui devolver. E eu fiquei pensando, mas rapaz, você vê só. Você vai devolver. E deu esse trabalho. Eu fiquei uma meia hora para poder entregar esse negócio. Como aquela história que eu falei da irmã, a semana passada, irmã, que eu trabalhei numa loja em São Paulo, eu era gerente da loja. Aí eu tirei um casaco
de frio, né? E aí eu cheguei, quando eu peguei o casaco, tinha fechado o caixa. Aí eu disse pro rapaz, pro gerente, só, eu tirei o casaco, eu me esqueci de passar. Eu ia passar agora. Aí já encerrou, foi. Eita, já fechou o caixa. E eles tinham me demitido. Né? Depois eu entendi porque eu fui demitido. Porque o próprio gerente não estava gostando das minhas práticas. Porque eu estava fazendo as coisas certas. Não estava aceitando fazer coisa errada. Estavam pedindo para fazer coisa errada. Eu disse, não, isso aí eu não faço não. Aí eu fui para o escritório das lojas, né? Eram lojas de roupa, de sapatos e tal. Eram lojas grandes, né? Eram 8 lojas que o rapaz tinha. Aí eu disse a ele, eu cheguei lá e fui e tal, e ele mesmo, o dono mesmo. Aí eu disse, olha, eu quero que o senhor desconte isso aqui, que eu comprei. Vai descontar? Como assim? Não, eu comprei. Só que eu separei para quando fosse no final do expediente poder passar. E quando chegou no final do expediente, o gerente disse que não abria mais o caixa não, porque o caixa estava fechado, que eu pagasse a você aqui. Aí ele olhou para mim e disse, rapaz, nunca fizeram isso, olha, eu sou roubado em muito aqui. Eu disse, olha, mas isso é o certo a fazer, né? Se eu peguei, eu tenho que pagar. Ele pegou, descontou. Aí disse a mim que queria que eu tivesse mais gerentes como eu. E que eu estava sendo demitido, ele abriu o jogo. Aí foi quando ele abriu o jogo. Eu estava sendo demitido e agora ele estava entendendo por quê. Aquele gerente roubava ele mesmo disse. Aquele gerente me rouba. Como ele viu que você é honesto, ele disse, vou botar esse cara para fora. Porque ele que pediu para botar você para fora. Não seria. Entendeu, irmão? Entendi. A gente é bonzinho demais, não serve. Tipo, Mas é aquela coisa, assim, é melhor você escolher ser honesto e passar por esse tipo de situação do que você ser desonesto e quando vê a polícia chegar na porta da empresa. Você foi flagrado com roubo. E aí quem ficou em mais lençóis fui eu? Não, foi o gerente lá. Foi o gerente. Aquele gerente provavelmente foi demitido. Aí ele disse que ele que pediu sua demissão. E agora eu estou entendendo por quê. Porque você é honesto. Porque ele disse que pedia para você fazer as coisas, você não fazia. Aí eu disse a ele, eu digo, olha, eu estou saindo, eu vou embora, eu não volto mais, mas é bom só abrir os olhos mesmo. Porque não é só ele que é desonesto, não. Aí eu disse, não é só ele que é desonesto. Aí eu contei 2, 3 situações que eu vi, ele olhou para mim, tá certo. Aí disse, eu queria ter mais gerente assim como você. Mas você vai conseguir outras pessoas. E eu vi também que não dava para mim o trabalho não. Também tem isso, né, irmão? Que a gente olha aquele trabalho, não, isso aqui não dá para mim não. Era muita gente honesta. Olha, que os vendedores queriam roubar e eu não deixava. O gerente estava roubando e teve uma vez que ele queria conversar uma coisa, eu disse, não, isso aí eu não faço não. Ele o quê? Eu disse, não, isso aí eu não faço não. Aí, no final das contas, terminou acontecendo esse problema, né? Mas, é aquilo que eu sempre digo, olha, nós temos que... Nós vamos cometer nossos erros, a gente comete erro. Mas uma coisa, irmão, é cometer erro intencionalmente. Outra cometer erro porque desconhece tal situação, não compreendeu, entendeu direito, e aí cometeu o erro, a falha, né? Então, a gente tem que viver de forma íntegra e honesta. O preço a pagar é muito menor. Por agir de forma honesta. Às vezes você vai ter dificuldades. Eu perdi o emprego por conta disso. Por querer ser honesto. E não é querer fazer nada do outro mundo, nada demais, não. Fazer o certo. Porque às vezes as pessoas hoje olham assim, porque fulano é honesto, como se fosse... Não, ele está fazendo o certo.
fazendo a coisa certa. Mas é tanta gente desonesta que você, quando vê alguém fazendo algo com uma honestidade, você surpreende. Né? Infelizmente, mas não era para ser assim.